Shabbat Shalom, caros amigos. Nós vamos falar hoje aqui na nossa Beit Noa, né? Nós estamos na Beit Noa, estamos em casa devido a problemas de enfermidade, né? E fisioterapia e outras coisas. Estamos aqui nosso lar mesmo, fazendo aqui o Shabbat. Mas vamos passar aqui hoje algumas coisas. Temos essa aliá da Parashá Shoftim. E nessa aliá tem alguns temas muito importantes, como todas as parashot têm. Aqui, mas antes quero dedicar esse serviço de hoje, que nós estamos fazendo, a pessoas que pedem orações. Graça, esposa do Jorge Eli, filho de Francisco, Luciano, filho de Lotero, Ana Lúcia, Joana, filho de Valdir de Paulo, Carlos Silva, filho de Carlos Silva, Lucas Ezequiel, filho de Valdeir, Conceição, filho de Olegário, Fânia, filho de Florisvaldo, Emissário Geres, filho de Onofre, Mateus, filho de Emissário Geres, Joana Dark, filho de Raimundo, Ezenizele Hugo, filho de Francisco, Daniel Hanna, filho de Adriano, Patrícia Garcia, filho de Rômulo Rodrigues, Efigênia Joana, filho de Arisquiles Camilo, Mônica Rodrigues, filho de Rômulo, Adniel Rodrigues, Ben Anderson Rodrigues, Laísa Rodrigues, filho de Jorge da Silva, Fabíola Garcia Rodrigues, filho de Jorge Rodrigues, Roselita Borga, filho de Ramiro, Letícia, filho de Jairo, Zilga, filho de Olaí Rodrigues, Maria, filha de Noa, essa é minha tia, Lucas, filho de Marcos, e Claudici, né, e filho de Otônio, e eu também, Cláudio, filho de Otônio, que eu vou passar por uma microcirurgia da coluna, tá bom, gente? Passar por uma microcirurgia da coluna, mas tudo está dedicado a Shem, tudo está nas mãos de Shem. A Shem é que designa tudo, tudo é para o bem. Vamos aqui, gente, que importa para nós, vamos para a sétima aliada Parashá Shoftim. Aqui, essa sétima aliada, gente, da Parashá Shoftim aqui, ela segue dentro de uma estrutura, e aqui o tema central é ética na guerra, preservação da criação, justiça diante de um homicídio, sem autor conhecido, responsabilidade coletiva. Falamos dentro dessa paraxá, Shoftim, né, e Veshotnim, colocar juízes e policiais nas portas da tua cidade. Já falamos também sobre a idolatria, né, ao qual, quando o povo de Israel entrar na terra, não possuir nada acerca de idolatria. Falamos também nesta paraxá acerca também dos marcos, né? Não invadir os marcos, a propriedade das pessoas, assim por diante. Então, agora, e das testemunhas verdadeiras e testemunhas falsas. Agora vamos entrar em um assunto, como nós falamos aqui, ética, tá, gente? Na guerra, preservação da criação, justiça de homicídio, sem conhecido responsabilidade coletiva. Gente, não existe hoje, vamos trazer para o dia de hoje, exército mais ético do que o exército de Israel, tá, gente? A mídia, infelizmente, engana as pessoas, principalmente a mídia aqui no Brasil, tá, gente? A mídia brasileira e a mídia de esquerdista, né, ela manipula as coisas para trazer informações incorretas acerca de Israel. Mas a gente desmancha essas mentiras, porque eu tenho amigos que moram em Israel, companheiros que moram em Israel, pessoas que se converteram ao judaísmo e relatam para nós as mentiras asneiras que a mídia fala. Porque o exército mais ético do mundo é o exército de Israel, e não é covarde com as pessoas e faz passar fome, como dizem por aí, não. Tá, gente? Vamos lá. E não fica torturando com tortura por aí, não. Isso é mentira da mídia, nós sabemos, da grande mídia que tem aqui no Brasil, né, que todo mundo gosta de ver. E vamos, não precisa nem falar. Vamos lá, gente. Devarim 20:10 fala o seguinte: as leis sobre a guerra e preservação das árvores frutíferas. Rashi explica que antes de iniciar uma guerra contra uma cidade distante, ela deveria oferecer a paz, tá, gente? É isso que já oferece primeiro, a paz, tá? Se a cidade aceitasse, os habitantes serviriam sob a autoridade de Israel. Quando a proibição de destruir árvores frutíferas, Rashi ensina que a Torá condena a destruição sem necessidade.
Uramba, destaque que oferecer a paz demonstra que a guerra não é o fim em si mesma. O objetivo da Torá é promover a justiça e sempre que possível evitar o derramamento de sangue. O povo de Israel sempre evita derramamento de sangue. Vê se a Palestina quer se desarmar. Porque nem os árabes mesmo querem os palestinos, que os palestinos são árabes. E são gente muito ruim, não presta pra nada. Tá? São os Amaleque. Vê se os árabes mesmo querem eles. Não querem. Não querem. Então vamos lá, o exército mais ético do mundo é o exército de Israel. Israel sempre procura paz. E essa mídia de hoje, fica enganando, inventando abobrinha. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui, vamos rasgar claro. Goste que quiser gostar. A verdade é essa. Malbim, observa que a discussão indiscriminada revela a falta de autocontrole, a preservação das árvores sem respeito pela criação de Hashem, mesmo em tempos de conflitos. Foram, explica que as árvores frutíferas sustentam a vida, destruí-la sem necessidade prejudica tanto o presente quanto as futuras gerações. Segundo Zohar, compara o ser humano a uma árvore. Sim, assim como a árvore produz frutos, a pessoa deve produzir boas ações beneficiar o mundo. Gente, achei que está falando de árvores materiais, né, que tem as árvores mesmo frutíferas, e está falando de nós, seres humanos, que somos como a árvore do campo. Temos que produzir bons frutos, temos que ter amor pelas pessoas, temos que ter carinho, generosidade pela nossa família tem generosidade conosco, temos que ter bons frutos, tá, gente? Temos que ter bons frutos, o esposo tem que ter bons frutos, a esposa tem que ter bons frutos, e nós temos que ter bons frutos para os que estão de fora, gente. Isso é muito importante para nós. Aqui, o Arizno ensina que toda criação possui uma sequeira de santidade. Preservar a natureza quando possível faz parte do aperfeiçoamento espiritual do mundo. A Hassidut Rabbah ensina, gente. A Hassidut explica que o princípio de Baal Tashrit, não inutilmente, aplica-se não apenas às árvores, mas também ao desperdício de recursos, tempos e capacidade que a Hashem concedeu. Desperdiçar tempo com coisas que é fúteis, né? Desperdiçar nossa capacidade com coisas fúteis que a Hashem nos deu, gente. Isso daí não podemos. Desperdiçar recursos, né? Frutos que se alimentar apodrecendo, coisa, não se pode acontecer isso. Gente, não podemos deixar desperdiçar tempo, dinheiro, negócios, enfim, assim por diante. Tudo que a Hashem nos concede é santo, gente. Não podemos, é sagrado. Não podemos desperdiçar, principalmente o tempo, o estudo, reservar horários para estudo. Isso é muito importante para nós, mesmo bem em Noa, tá? Reserva tempo para estudar com as 7 leis. Reserva tempo para dedicar-se àquilo que é bom. Tem gente que dedica 1 hora, 2 horas para ver jogo, 1 hora e 2 horas para ver um filme, 1 hora e 2 horas para ver um seriado, desperdiça tempo, mas para Hashem, tempo não tem. Para marido, para esposa, não tem. É verdade, gente. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem tempo para turma, muitas vezes não tem tempo para Hashem, tem tempo para marido, tem tempo para esposa. E aí, gente? Como é que você vai construir? Como é que a árvore vai ser uma árvore boa? Vamos lá, gente. O Baal Shem Tov ensina que toda criatura tem um propósito dado por Hashem. Destruir sem necessidades demonstra a falta de sensibilidade para com a criação humana. O Rebbe incentivava o cuidado responsável com os recursos materiais, lembrando que tudo pertence a Hashem e deve ser usado para o bem. Uma lição para os Ben Noah, que deve buscar a paz antes do conflito, evitar a destruição desnecessária da natureza e dos bens que sustentam a vida. Tá, gente? Seja árvore, seja um ganho material financeiro, seja um lar, seja um trabalho, o que for,
temos que ter cuidado, evitar conflitos desnecessários. Tem pessoas que gostam de conflito, tem marido que gosta de conflito à toa, tem mulher que gosta de criar conflito à toa, filho que gosta de conflito à toa. Vamos lá, gente, evitar conflitos, ter uma vida de paz, uma vida de harmonia, seja fora de casa, seja dentro de casa, seja entre quatro paredes. Tem que ter essa união, tá? Tem que ter essa união, essa luz, porque serviço achei, tudo é serviço achei. Gente, até intimidade no lar é serviço achei, sabia disso? É serviço achei, porque traz luz para o mundo, tá, gente? Da união ao casal, da união à família, da união ao lar. Casal que briga e discute na frente de filhos, tá construindo o quê? Tá trazendo bom fruto o quê? Então, gente, acordar é muito importante. Vamos refletir, vamos lá, gente. Continuando aqui, é a paraxá, não posso mudar e voltar atrás. Reflexão, a verdadeira força, sabe preservar a vida e evitar a destruição necessária. Você é uma árvore, evite a destruição desnecessária. Você é uma árvore. Nós estamos no mês de Elul. Mês de Elul é o mês de Techuvá. Nós somos como a árvore do campo, né? Então, é mês de Techuvá. Faça Techuvá. O rei está no campo, o rei está visitando a sua floresta, o rei está visitando as suas árvores. Faça uma Techuvá, né? Olhe para o teu marido de uma maneira melhor, olhe para a tua esposa de uma maneira melhor, olhe para os teus filhos de uma maneira melhor, olhe para o teu patrão de uma maneira melhor. Olhe para o teu serviço de uma maneira melhor, faça tudo de bom e do melhor, traga luz para o mundo, né? Eu fiquei admirado esse dia dando aula do Tânia, uma menina de 15 anos falando que Hashem nos colocou aqui nesse mundo para trazer luz no mundo, e temos que trazer luz no mundo. Então, gente, até o casal, como eu já falei, com intimidade, vamos falar, está trazendo luz para o mundo. Então, gente, abstinência não é servir a Hashem, tá, gente? Então vamos servir a Hashem com muita luz, com muita força, com muita dedicação, tá, gente? Vamos construir um mundo melhor, somos árvore do campo, faça Techuvá. Techuvá em tudo, nas tuas palavras, nos teus pensamentos. Tira ódio do teu coração, rancor do teu coração, tira ira do teu coração, mágoa, cólera do teu coração. Seja generoso, benenô, batimô, seja generosa, né? Seja uma pessoa. Você quer generosidade só para você, só pensa em você. Não pode pensar só em você. Pense nos outros, na dor dos outros, na ferida dos outros, na angústia dos outros, no que os outros estão passando. Você só pensa em você. Não, eu estou passando isso, passando aquilo, passando... Mas por quê? Porque você só olha você, não olha os outros. Será que você está colaborando com a vida dos outros espiritual mesmo? Ou está sendo só máscara? Faça. Vamos lá, gente. Devarim, 21, uma reflexão, a verdadeira força, sabe preservar a vida e evitar a discussão desnecessária, 21, 1 a 9, a novilha do pescoço quebrado, Eglá Arufá, quando o homicídio permanece sem solução, Rash, explica que quando uma pessoa era encontrada morta, o autor do crime era desconhecido, os anciãos da cidade mais próxima realizavam um ritual declarando que não haviam sido negligentes em relação à vítima. Uramba ensina que este mandamento demonstra que toda a comunidade compartilha responsabilidade moral pela segurança e bem-estar das pessoas. Gente, toda a comunidade... Não vem com essa que você não é responsável por ninguém, você é responsável pela tua vida e pela vida daqueles que te rodeiam e pela vida da humanidade, sim. Viu? Desculpa. Cai, onde está teu irmão? Eu sou responsável pela vida do meu irmão, se onde ele está? Gente, é responsável sim. Você que é Benenoa, é responsável por um Benenoa, Batimô é responsável pela Batimôa, o judeu é responsável pelo judeu, nós somos responsáveis pelos outros para ter uma vida melhor. Somos responsáveis. E se tiver autoridade, ainda mais responsável ainda. Se for um governante, um juiz, ou seja, o presidente, seja quem for, é mais responsável ainda. Então, gente... O marido é responsável pela esposa, a esposa é responsável pelo bem-estar do marido.
Não sou responsável, é responsável. É responsável. O irmão é responsável por outro irmão. Somos responsáveis pelos outros. Temos responsabilidade, sim. E muita. Vamos lá. Mob destaca que a Coreia exige investigação cuidadosa, responsabilidade coletiva, mesmo quando não é possível identificar o culpado. Uma comunidade, Benenô, é responsável pelos membros de sua comunidade. Vamos lá, gente. Uma comunidade judaica é responsável pelos membros da sua comunidade judaica. E todos nós somos responsáveis pelos outros, pela humanidade. Se for, explica que a vida humana possui valor infinito e ritual desperta toda a sociedade para a importância de proteger cada pessoa. Segundo Zohar, sem que o derramamento de sangue inocente causa profundo impacto espiritual sobre a terra, exigindo arrependimento e reparação. Esse cara diz, eu vou derramar sangue. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, já foi explicado aqui e é explicado em muitos lugares. Você está entendendo errado. Se você derramou sangue inocente, faça techuvá em qualquer tempo, tá, gente? Faça techuvá em qualquer tempo. Você derramou o sangue, assassinou as pessoas, é que com ódio, porque qualquer coisa tem ódio. Por favor, não só derramamento de sangue, de tirar vida no assassinato, mas que aqueles que derramam o sangue, provocando ódio nas pessoas, envergonhando as pessoas, isso é derramamento de sangue também, tá, gente? E tem outros tipos de derramamento de sangue que, se a gente for falar, vai entrar profundamente aqui. Então, cuidado, gente, cuidado. Então, o Arizzo explica que os atos públicos de responsabilidade despertam misericórdia divina e contribuem para a retificação espiritual da comunidade. Olho por olho, dente por dente, quer dizer que você tem que indenizar as pessoas. Você prejudicou alguém, vai lá e conserta. Acerta e indeniza a pessoa. Tá, gente? Indenização. Tá? E nunca ache que eu sou culpado. Nunca ache que, não, eu vou me justificar. Não adianta se justificar. Se você prejudicou alguém, não se justifique. Vamos lá, gente. A verdade é essa. A segunda, ensina que ninguém deve pensar apenas em si mesmo. Tá aqui, gente. Tem gente que só pensa em si mesmo. Você faz coitado. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu fiz isso porque eu tive que fazer, não sei o quê. Faz coitado. Não é coitado, não. Não joga culpa em ninguém. Se responsabilize. Responsabilize, tá? Cada pessoa tem responsabilidade pelo bem-estar do próximo e pela construção de uma sociedade justa. O Baal Shem Tov dizia que a responsabilidade pelo próximo começa nos pequenos atos de bondade e de hospitalidade. Tá vendo aqui, gente? É para achar, gente. É para achar. Imagine dentro de casa, entre marido e mulher. Imagine isso. Imagine. Pense. Reflita. Ser fingido e fingida. Viver de aparência, de engano. Pense bem nisso. Imagine bem isso. Filho e filha enganando pai, enganando mãe, finge que vai para a escola e não vai, né? Vamos lá, gente. Vamos ensinar aqui que a coisa é emoção, temos que ter responsabilidade nos pequenos atos. História do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe frequentemente lembrava que cada pessoa pode transformar o mundo por meio de uma única boa ação, assumindo responsabilidade pelo próximo. Lições para o Benenô. A sociedade deve valorizar profundamente cada vida humana, investigar crimes com justiça e cultivar a responsabilidade coletiva pela segurança e pela dignidade de todos. Isso daqui, gente, é dinim, é justiça. Gente, um juiz, seja lá quem for, não precisa ser juiz, mas se é juiz, seja lá quem for, tem que ser imparcial. Tá, gente? Se não for imparcial, não presta para julgar. Não serve para julgar nada. Tanto na esfera espiritual como material. Se gosta de agrado, presentinho, dinheirinho, riqueza material, se vende. Não presta. Não vale para nada. Vamos lá, a verdade é essa. Vamos falar aqui claro à luz que não temos que esconder nada. A Torá é o livro do Eterno e ele ensina imparcialidade e temos que ser imparcial com as coisas. Temos que ser honesto.
tá, gente? E pessoas dignas, uma reflexão, uma sociedade justa não ignora o sofrimento de uma única pessoa, assume a responsabilidade e busca a verdade. Nada de falar que é vítima da sociedade que você criou, não é presidente, não é governador, não é juiz, vítima da sociedade que você criou. Tá, gente? Isso é conversa de marxismo, socialismo, tá, gente? E pessoas radicais que gostam de ver a humanidade sofrendo por desculpa de miséria, de pobreza. Vamos ser imparciais, tá, gente? Vamos lá, porque, gente, sempre vai ter alguém inventando desculpa, mas vamos lá, gente. E cada um tem que fazer o seu papel diante da sociedade, tá? A mensagem central da sétima regra para Shashoftim ensina a paz deve ser buscada antes do conflito. A criação de Hashem deve ser preservada e não destruída inutilmente. Tá, gente? A vida humana possui valor infinito. Tá, gente? Pensa no teu próximo. Você tá pensando de verdade no teu próximo? Ou sei você? Você tá vendo uma sequeira divina, uma faísca divina no teu próximo? Você está vendo o valor que teu esposo tem, que teu esposo tem? Está vendo o valor infinito que ele tem, que ela tem? Está vendo o valor infinito que teu filho, que tua filha tem? Que os próximos têm? Que os vizinhos têm? Que cada alma, cada vida humana dentro da comunidade tem? Ou você está pensando em você, no teu eu, no teu ego? Vamos lá, gente. A vida humana está aqui, ó. Mensagem da Paraxá, possui valor infinito. Toda a comunidade tem responsabilidade pelo bem-estar e pela segurança do próximo. Para nós que somos benignos, que aliás reforça valores universais de paz, respeito pela vida, cuidado com a criação, responsabilidade social e compromisso com a justiça, princípios que ajudam toda a humanidade a cumprir a vontade de Hashem. Esse é o estudo da Paraxá, gente, de hoje, que possamos guardar essa Paraxá e apressar a revelação de Mashiach, gente. Que Hashem abençoe vocês da nossa mente no Friburgo, que Hashem abençoe vocês que colaboram com a gente, que contribuem com a gente, que Hashem abençoe. Tivemos uma celebração de Shabbat maravilhosa à noite, foi muito especial, foi uma coisa assim, uma dádiva divina. Gente, ver a união do povo, mesmo não estando na Betinô Friburgo, porque meu esposo passou mal, mas estamos aqui dentro do nosso lar, e todos aqui vieram para ficar aqui de visita, e achei abençoado de forma grandemente, de forma grandiosa. Então seja hospitaleiro, e esposa, comunidade, um é responsável pelo outro. Cuidado, tá, gente? Cuidado com falta de amor, falta de carinho, tá, gente? Isso é muito importante em toda a vida. Construir árvores sadias. Sem ter o quê? Sem ter erva daninha. Que a Hashem vos abençoe. E à tarde, no nosso Shabbat à tarde, vamos transmitir o nosso Shabbat de uma forma muito especial, com assuntos maravilhosos, preparação desse mês de Elul, sobre casamento também, e preparação para chegar. Que a Hashem vos abençoe. Vamos para ficar agora.